Esse serviço social generoso é apenas consequência de um espírito que vive na luz. Como homens mortais sois em verdade cidadãos dos reinos terrenos e deveis ser bons cidadãos e muito mais quando tiverdes voltado a nascer no Espírito. Tendes, portanto, uma tripla obrigação: servir a Deus, servir ao homem e servir à fraternidade de crentes em Deus. Não adoreis os chefes temporais nem empregueis a força para o fomento do reino espiritual. Mas manifestai-vos no honrado ministério do serviço do amor, tanto aos crentes como aos não crentes. E, no Evangelho do Reino que reside o poderoso Espírito da Verdade. Eu verterei sobre vos esse Espírito de verdade e os seus frutos serão poderosas alavancas sociais que elevarão as raças das trevas. Em verdade vos digo que este Espírito chegará a ser o vosso fulcro, com um poder multiplicador. Espalhai sabedoria e mostrai sagacidade nos vossos contatos com os dirigentes civis não crentes. Por meio da discrição, mostrai-vos peritos na altura de aplanar desacordos pouco importantes e resolver fúteis erros de entendimento. Procurai, por todos os processos leais, viver pacificamente com todos os homens. Sede sempre sábios como as serpentes e tão inofensivos quanto as pombas. Sereis melhores cidadãos se souberdes iluminar o vosso espírito com a verdade do Evangelho. E os dirigentes nos assuntos civis melhorarão, como resultado desta crença no reino celestial. Enquanto os chefes dos governos terrenos procuram exercer a autoridade, como ditadores religiosos, vós, os que acreditais no Evangelho, só podeis esperar problemas, perseguições e, mesmo, a morte. Jesus fez uma pausa, deixando que aquelas últimas palavras flutuassem como um negro presságio. Mas eu vos digo, prosseguiu o mestre num tom firme e esperançoso, que essa mesma luz que levareis ao mundo, e até o modo como padecereis por ela, iluminará finalmente por si mesma toda a humanidade e dará, como resultado, a separação gradual da política e da religião. O Galileu voltou a fixar os olhos em mim. E continuou. A persistente pregação deste Evangelho do Reino conduzirá um dia as nações a uma nova e inacreditável libertação, a uma liberdade intelectual e a liberdade religiosa. Eu vos anuncio agora que, com as próximas perseguições dos que odeiam este Evangelho da alegria e da liberdade, vos florescereis e o reino de meu Pai prosperará. Mas não vos enganeis. Correreis grave perigo quando, nos tempos posteriores, a maioria dos homens falam bem dos crentes no reino e muitos, mesmo, ocupando altos cargos, aceitem o Evangelho. Aprendei a ser leais ao reino, mesmo em tempo de paz e prosperidade. Não tenteis os anjos que vos vigiam. Não os tenteis a levar-vos por caminhos semeados de dificuldades, como o amante da disciplina quando vos deixeis arrastar pela moleza e a vanglória. Recordai que deveis pregar este Evangelho, o supremo desejo de fazer a vontade do Pai, junto com a alegria suprema na realização da fé de serem filhos de Deus, e não deveis deixar que nada desvie a vossa atenção. Fazei que toda a humanidade beneficie do extravasamento do vosso amante ministério espiritual, iluminando a comunhão intelectual e inspirando o serviço social. Mas nenhum destes humanitários labores deve ocupar o verdadeiro objetivo dos vossos corações: proclamar o Evangelho. Não deveis procurar a promulgação da verdade, nem estabelecer a honradez por meio do poder dos governos civis, como também não pela promulgação de leis seculares. Podeis trabalhar para persuadir as mentes humanas, mas nunca vos deveis atrever a impor-vos. Não esqueçais a grande lei da justiça humana que vos ensinei. O que desejardes que outros vos façam, fazei-o-vos a eles. Quando um crente for chamado a servir o governo terreno, deixai que preste esse serviço como cidadão temporal do referido governo, embora tenha de mostrar todos os traços e sinais vulgares da cidadania. Estes foram realçados pela ilustração espiritual da enobrecedora associação da mente do homem mortal como o espírito divino que nele habita. Se o não crente chega a qualificar-se como um servidor civil superior, deveis perguntar-vos seriamente se as raízes da verdade do vosso coração não morreram por falta das águas vivas da comunhão espiritual com o serviço social. A consciência de serem filhos de Deus deve acelerar toda a vida de serviço aos vossos semelhantes.
Não deveis ser místicos passivos ou esvaídos ascetas. Não deveis tornar-vos sonhadores ou cataventos, caindo no cômodo letárgico de acreditar que uma fictícia providência vos vai abastecer até do necessário para viver. Na verdade, deveis ser suaves nos vossos contatos com os mortais que se enganam. E pacientes nas vossas conversas com os homens ignorantes. E de sangue frio ante a provocação. Mas também deveis ser valentes na hora de defender a honradez e fortes na promulgação da verdade e até audazes para pregar este evangelho do reino. E deverais chegar até aos confins do mundo. Este evangelho é uma verdade viva. Disse-vos que é como a levedura do pão e como o grão de mostarda. E agora vos declaro que é como a semente do ser vivo que, de geração em geração, embora continue a ser a mesma semente viva, se desenvolve indefectivelmente em novas manifestações e cresce de forma aceitável, adaptando-se às necessidades peculiares e condições de cada geração. A revelação que vos fiz é uma revelação viva. O Galileu salientou estas duas últimas palavras com uma força indescritível. Uma revelação viva, disse, e é meu desejo que dê frutos apropriados a cada indivíduo e a cada geração, de acordo com as leis do crescimento espiritual. É meu desejo que se incremente e tenha desenvolvimento. De geração em geração este evangelho deve mostrar vitalidade crescente e maior profundidade de poder espiritual. Não se deve permitir que chegue a ser uma simples recordação sagrada, uma mera tradição sobre mim ou sobre os tempos em que agora vivemos. Aquele olhar profundo e afiado como um punhal percorreu, um a um, todos os ouvintes. E, ao chegar a mim, Jesus repetiu: não se deve permitir que chegue a ser uma simples recordação sagrada, uma mera tradição sobre mim ou sobre os tempos em que agora vivemos. Depois, descendo a um tom mais calmo, prosseguiu: e não esqueçais que não dirigimos um ataque pessoal aos indivíduos nem à autoridade dos que se sentam na cadeira de Moisés. Apenas lhes oferecemos a nova luz, que eles repudiaram com tanto vigor. Se nos lançamos contra eles foi apenas pela sua deslealdade espiritual para com aquelas mesmas verdades que afirmam ensinar e salvaguardar. Chocamos com esses dirigentes estabelecidos e chefes reconhecidos apenas quando se opuseram diretamente à pregação do Evangelho. E mesmo agora não somos nós que lutamos contra eles, mas sim eles que procuram a nossa destruição. Não estais aqui para atacar as antigas formas. Deveis pôr habilmente a levedura da nova verdade no meio das velhas crenças. E deixai que o Espírito faça o seu próprio trabalho. Deixai que venha a controvérsia, só quando aqueles que vos desprezam a ela vos forcem. Mas, quando os não crentes vos ataquem intencionalmente, não hesiteis em vos manterdes numa vigorosa defesa da verdade, que vos salvou e santificou. Recordai sempre: amai-vos uns aos outros. Não luteis com os homens, nem sequer com os não crentes mostrai misericórdia, mesmo com os que, desdenhosamente, abusem de vos mostrai-vos cidadãos leais, honrados artesãos, vizinhos merecedores de louvor, parentes devotos, pais compreensivos e sinceros na fraternidade do reino do Espírito. E eu vos asseguro que o meu Espírito estará convosco agora e sempre até o final do mundo. Entre as horas sexta e nona, no nosso sistema horário atual poderiam ser às 13 horas, Jesus deu por terminada a pregação. E foram os gregos que assistiam à reunião os que mais perguntas formularam. Do meu ponto de vista, aqueles gentios tinham assimilado melhor que os próprios apóstolos as intenções e ensinamentos do Mestre. Os 11 quase não abriram a boca. E se tenho de julgar pelos seus comentários, enquanto descíamos para o acampamento, não conseguiam entender que relação podia existir entre os seus martírios, perseguições e morte, anunciadas pelo Rabi, e a inevitável propagação do Evangelho por todo o mundo. Persuadidos como estavam, com exceção do jovem João, de que aquele reino de que falava Jesus tinha muito a ver com um sistema político que libertasse Israel do domínio estrangeiro, também não conseguiam compreender que a difusão da verdade como um mestre tinha pedido pudesse ser levada a efeito sem a promulgação de leis seculares. As suas mentes, uma vez mais, tinham naufragado numa infinidade de especulações e de dúvidas.
Para a maioria, as últimas frases do Rabi, sobre a destruição que os dirigentes judeus procuravam, foram interpretadas como uma grande tragédia que estava prestes a assolar o mundo. E, embora conhecessem a ordem concretíssima do Sinédrio de caçar Jesus, a sua fé nos poderes do Galileu era tal que resistiam a admitir que os sacerdotes pudessem tocar-lhe sequer. Em outros momentos, diziam uns aos outros no simples desejo de se tranquilizarem: o mestre enganou-os. Por que não o faria agora? É quase certo que aquela destruição a que Jesus se refere tem a ver com um cataclismo ou com o fim do mundo. Estas impressões dos discípulos viram-se alimentadas pela atitude pessoal de Jesus naquela manhã. Salvo na breve conversa com José de Arimateia, o Nazareno demonstrará um humor excelente. Se o mestre temesse pela sua segurança, argumentavam com boa lógica, não assumiria uma atitude tão alegre e inconsciente. Nesta altura da minha narrativa, quero realçar uma circunstância a que já mencionei, mas que, dada a sua importância, acho que deve ser considerada novamente. O discurso de Jesus de Nazaré tivera a duração aproximada de pouco mais de 2 horas. Referi unicamente as passagens que considerei mais interessantes. Pois bem, tal como se reflete no Novo Testamento, nenhum dos evangelistas conseguiu recolhê-lo com um mínimo de rigor e de amplitude. No máximo, nos textos evangélicos aparecem algumas frases ou sentenças, perdidas aqui e além e desvinculadas do que era na realidade um texto uniforme e perfeitamente estruturado.